Olá pessoal, tudo bem? Vou disponibilizar esse vídeo, tá? Tô gravando hoje, dia 8, né? Então, terça-feira à noite, estou gravando o vídeo para disponibilizar para vocês amanhã no nosso horário de aula. Então, amanhã eu tenho um compromisso às 9h30, bem provável que eu não vou estar presente online ali. Então, vou fazer esse vídeo aí como uma forma, já uma introdução, tá? Algo bem básico aí sobre a parte de plantas invasoras, então na disciplina de fitossanidade. Já coloquei o material para vocês ali, a gente já coloquei até algumas atividades que vocês tiveram que me retornar, algo bem simples o que eu especifiquei nas atividades ali. E hoje então eu vou dar uma conversada mais geral com vocês aí sobre essa parte de plantas invasoras. Obviamente, tá, que na próxima aula então vai ser uma aula online onde eu vou detalhar mais esse conteúdo de plantas invasoras, tá? Então, o que eu vou falar hoje? A parte dos controles, então os tipos de controle que a gente tem de plantas invasoras, a importância de se manejar plantas invasoras numa área cultivada. Então, por que basicamente a gente não quer uma planta invasora na nossa área? Então, eu tenho justificativas para desenvolver esses controles, seja quais forem, mas sempre com aquela ideia do que? Da gente executar o manejo integrado. Então, assim como pragas, como doenças e invasoras, a gente também vai ter que implementar esse manejo integrado. Então, não é uma ferramenta só que vai me favorecer em controlar uma invasora, me favorecer em não deixar a invasora chegar até a minha área. Então, quanto mais técnicas eu desenvolver, quanto mais ferramentas eu tiver, mais eficiente vai ser esse meu controle, certo? Então, basicamente, o que a gente pode definir como uma planta invasora? Então, sempre quando eu falo em aula isso, né? O que é uma planta invasora? É a buva. É o anone. Obviamente, a gente não está falando em espécies aqui, tá? Em tipos de planta. A gente está falando no conceito geral de uma planta invasora. Por que a gente não quer ela na área? Então, sempre quando a gente falar em plantas invasoras, eu estou me referindo a um vegetal, uma planta, que vai estar implantado na mesma área onde eu tenho a minha cultura de interesse e, consequentemente, essa planta invasora vai estar competindo com a planta que eu estou buscando produzir. Então, se ela está competindo, ela está buscando água, está buscando nutriente, está buscando luz, que poderia estar disponível para a minha planta de interesse se ela não estivesse lá. Então, esse é o principal justificativa do porquê que a gente não quer plantas invasoras numa área cultivada. Então, basicamente, elas vão competir por água, luz e nutriente. Porém, a gente tem outros detalhes, certo? Vamos dizer assim, mais específicos, que vão justificar também a gente não querer ter essas plantas invasoras. Por exemplo, eu não vou me aprofundar aqui, mas uma planta invasora ela pode ser hospedeira de alguma doença, que pode vir a atacar aquela minha planta de interesse. Uma planta invasora pode, por exemplo, me gerar lá, posteriormente, na parte de pós-colheita, então um problema maior na parte de secagem, de armazenagem, principalmente se a gente falar de grãos, tá? Então a parte de impurezas lá é um problema sério, principalmente nas técnicas de secagem e armazenagem. Então a impureza vai me causar dano lá num grão dentro do silo. Se tiver lá um grão, por exemplo, um pedaço de ramo, de folha de uma planta invasora, certo? Então por isso que basicamente a gente não pode se referir que a planta invasora ela causa o dano só ali naquela competição de luz, água e nutriente. Não, tem fatores posterior a essa parte da cultura implementada na área que uma invasora vai poder causar impactos negativos também, correto? Formas de controle, então isso aí que eu quero destacar hoje para vocês, e já adianto que vocês têm que saber quais são os principais tipos de controle que a gente pode executar numa área cultivada para prevenir de ter uma invasora lá,
para eliminar ela de lá, para, vamos dizer assim, não deixar ela se alastrar, então aumentar a disseminação dela naquela área. Então, para isso existem controles, tá? Sempre quando eu falo em controle, tipos de controle, né, em aula, o pessoal sempre já parte para aplicação de produto químico, então a utilizar um herbicida. Só que eu ressalto aqui o que eu falei agora há pouco. A gente, na disciplina de fitossanidade, assim como em outras disciplinas, a gente fala de integração. Então não me é uma ferramenta só que vai me auxiliar nesse controle. Então quanto mais ferramentas eu tiver, mais eficiente vai ser o meu controle. Então o químico a gente vai utilizar muitas vezes, vamos utilizar, é necessária a utilização de produtos químicos. Obviamente, o produto correto, na dosagem correta, na aplicação correta em vista à condição climática. Então eu posso aplicar um produto químico, ele vai me ser eficiente, obviamente. Porém, já se tem problemas hoje em dia, que com certeza vocês já ouviram falar, que é a questão da resistência a produtos químicos, a herbicidas. Então como é que a gente consegue manejar isso se eu estou aplicando um herbicida que não está fazendo efeito? Então a gente tem outras técnicas para controlar essa invasora, para evitar que ela chegue até a minha área de interesse, né, onde eu vou ter a minha cultura implementada. Então qual que seria o primeira técnica de controle que a gente tem? Então a primeira técnica de controle, a gente tem o controle preventivo, tá? O que seria o controle preventivo? Já está se referindo à prevenção. O que é uma prevenção? Eu não tenho uma planta invasora na área e eu quero evitar que qualquer planta invasora chegue até lá. Então eu tenho técnicas para prevenir isso aí. Então eu tenho técnicas de controle preventivo. Só um exemplo: lavagem de maquinário, higienização de maquinário, tá? Controle, muitas vezes, a gente falando aí em questão de pastagem, a gente tem uma planta muito complicada aí na área de pastagem de campo nativo, que é o anone. Então existem técnicas de prevenção para mim não deixar chegar o anone até uma área, como por exemplo o manejo do gado. Então aquilo que eu falei antes da lavagem do maquinário, eu estou me referindo, por exemplo, eu tenho um piquete lá onde eu não tenho nenhuma invasora, certo? Mas eu tenho uma outra invernada, que o pessoal chama, né? Eu tenho um outro piquete, uma outra área, que está infestado com alguma invasora. E, por exemplo, eu vou efetuar uma roçada nessa área. Então eu vou pegar uma roçadora, vou acoplar no trator e vou executar lá a roçada. Com certeza, nessa roçada, eu vou estar, vamos dizer assim, gerando, né, fragmentos daquelas plantas que estão na área ali, consequentemente que pode ter alguma invasora também. E se eu não lavar esse equipamento, se eu não higienizar esse equipamento, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar levando a invasora de uma área para outra área. Então, por exemplo, o anone, né, falando do anone, eu fiz uma roçada numa área onde eu tenho anone, e depois eu vou roçar uma outra área onde eu não tenho anone. Então, na própria roçadora, no próprio trator, eu posso estar trazendo sementes, partes vegetativas do anone, que vão poder contaminar essa minha área. Então essa parte de prevenção é o que? É eu não deixar uma invasora num outro local chegue até a minha área, que basicamente eu não tenho problema. A questão do gado que eu falei com vocês antes. Então normalmente, tá? Isso aí tem até uma técnica que o pessoal utiliza, principalmente na região da fronteira lá, que quando o pessoal utiliza o pastoreio em campo nativo, muitas vezes eu vou ter plantas invasoras. Como exemplo principal, o anone aí para campo nativo, né? E o que ocorre? O animal vai consumir, obviamente, o anone junto ali à grama forquilha, outras plantas que ele esteja se alimentando. E consequentemente, o que pode ocorrer? Na hora que esse animal estercar, ele vai depositar sementes dessas invasoras.
Então, normalmente, tá? Quando o pessoal utiliza o pastoreio em áreas infestadas com invasoras, o que ele faz depois? Ele pega esse animal, esse lote de animais, e ele coloca num piquete, numa área, numa mangueira até muitas vezes, chamada de banheiro. Por que banheiro? Porque o animal naquele local ali, ele vai, obviamente, né? Isso aí vocês sabem melhor que eu, ele vai ruminar, e aí depois que fazer todo o processo lá digestivo, ele vai excretar, então ele vai largar suas fezes ali e não vai estercar na área lá que eu não quero deixar chegar nenhuma invasora. Então são meios de prevenção, tá? Eu estou prevenindo que uma invasora chegue até aquele local. Segunda técnica de controle, então a gente tem o controle cultural. Então esse aí é, vamos dizer assim, indiretamente, tá? É um controle bastante utilizado hoje em dia. Porém, algumas pessoas acham que fazem esse controle o mais eficiente possível, só que poderiam fazer bem melhor. Qual que é por exemplo, tá? A principal técnica de controle cultural. Então a gente tem a rotação de culturas, tá? Então o que seria essa rotação de culturas? Sempre que possível, né, eu rotacionar plantas de famílias diferentes, onde tem essa variação de tipo de folha, monocotiledônia, dicotiledônia, famílias botânicas, Fabaceae, Solanaceae, área radicular, então algumas plantas com área radicular mais agressiva, outras menos agressiva, mas na maioria das vezes que promovem o que? Promovem a quebra de ciclo de plantas invasoras. Por quê? Porque cada período do ano, falando aqui para nós na região sul, basicamente inverno e verão, eu vou ter um tipo de planta. Então eu não tenho aquela monocultura onde eu venha a se implementar uma invasora ali e ela só tenha a se expandir. Então a rotação de culturas me favorece essa probabilidade dessa disseminação, né, de controlar essa disseminação de plantas invasoras. Por quê? Porque eu vou estar sempre quebrando o ciclo daquela invasora que está naquela área em vista daquela cultura que eu tenho naquele momento, certo? O que é mais comum para nós aqui, tá? A rotação, que não é rotação, tá? A gente normalmente na região aqui a gente tem grande parte de sucessão de culturas, que é o que? Em área de terras altas, então em coxilha, soja no verão e azevém, trigo, aveia no inverno. No verão, obviamente, de novo, soja. Então a gente tem uma sucessão de culturas, certo? Do que mais seria ideal, né, é a rotação. Então, por exemplo, no inverno trigo, no verão soja, no inverno do ano que vem canola, no outro verão milho. Então eu teria que fechar um ciclo aí de no mínimo 2 anos para mim ter uma rotação, né, implementada e sempre rotacionando cultivos, na maioria das vezes de famílias diferentes, né, aspectos botânicos diferentes, em vista controlar, né, ter essa maior eficiência de controle de invasoras. Outra ferramenta do controle cultural, por exemplo, tá? E aí já vem a parte de disponibilidade da cultura de interesse na lavoura, tem a ver com espaçamentos, densidades de plantio, isso aí entra também na parte de controle cultural. Então, por exemplo, onde eu, dependendo de executar uma semeadura onde eu tenha falhas no plantio, então eu não fiz uma regulagem da semeadora ideal lá, eu tive algum problema de embuchamento, não estava caindo semente ao longo do sulco ali, eu posso ter falhas. E obviamente onde eu não tenho a planta de interesse, eu tenho solo, eu tenho água, eu tenho nutriente, então eu tenho possibilidade de desenvolvimento de plantas invasoras ali. Então essa questão da disponibilidade da cultura de interesse na área em vista espaçamento e densidade de plantio, isso também
é uma técnica de controle cultural. O outro controle, então, seria o controle biológico, tá? Então, já adianto para vocês que é um controle que ainda a gente basicamente não utiliza, tá? Que poderia se utilizar fungos, bactérias, peixes, tá? Aves, para controlar invasor. Então, só um exemplo aí, até depois quem viu o material ali aparece umas imagens. Mas, por exemplo, na Ásia, o que o pessoal utiliza muito para controlar invasoras em áreas de arroz? Então, o pessoal utiliza a risipsicultura, que é essa criação, né, de peixes na área onde eu vou utilizar para cultivar arroz. Então, os peixes vão eliminar essas sementes de possíveis invasoras que venham nascer ali junto da cultura do arroz. Ou também a utilização de aves, como principal aí o marreco de Pequim, tá? Que é utilizado em áreas de arroz também para controlar plantas invasoras. Então, no período pós-colheita do arroz, né? Então na entre-safra tem todo aquele manejo de solo da área, drenagem, certo? E aí são liberadas essas aves no local lá para elas consumir aqueles grãos ali, aqueles potenciais aquelas potenciais sementes de plantas invasoras que viessem a germinar na safra posterior, né? Então essas aves vão consumir. Então seria um exemplo, tá? Exemplos aí de controle biológico. Só como eu falei, o controle biológico ainda a gente tem pouca utilização, tá? A nível nacional. Esse exemplo que eu dei da questão das aves de marreco de Pequim, na região aqui, tá? Tem alguns produtores que fazem, porém em pequena propriedade, certo? Quarto controle, né? Forma de controle. Então, o controle mecânico ou físico, que aqui é vamos dizer assim, um controle que o pessoal lá na escola não gosta muito de fazer. Eu falo que não gosto de fazer porque nas aulas de olericultura, a principal forma de controlar invasoras numa horta é a capina. Então a capina manual, ela é um controle mecânico. Ou até mesmo o arranquio, né? Eu utilizar as mãos para arrancar invasoras daquele local de interesse ali, é outra forma. Só que a gente já sabe que o controle mecânico, nessa parte de capina manual e arranquio manual, isso pode se restringir só a pequenas áreas cultivadas. Onde eu tiver uma área muito grande, não tem como eu executar uma capina, por exemplo, manual, né? A gente tem capinas mecânicas também, mas a capina manual, arranquio manual, fica bem complicado. Então, a gente vai ter que usar outras ferramentas, mas sempre elas todas interligadas, certo? Controle físico, então mecânico ou físico. Controle físico, hoje em dia já se tem tecnologias, por exemplo, com a utilização de fogo, tá? Só que aqui não é fazer uma queimada, tá? Já vou ressaltar isso bem claro aqui, porque tu executar uma queimada, isso é crime, tá? É um crime ambiental, não pode ser feito. Mas eu tenho equipamentos que efetuam a queima, normalmente utilizado o GLP aí, né? O gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo, onde eu tenho uma barra e eu estou direcionando esse fogo em específico ali para aquele local onde tem as plantas invasoras. Então é uma queima controlada, tá? Já tem tecnologias de utilização da eletricidade. Então, só para vocês imaginar aí, são hastes, né, que vão andar sobre o solo, então abaixo da superfície do solo, e vão liberar ali, né, dispor cargas elétricas que vão fazer o quê? Pode até parecer engraçado, né, mas vão dar um choque naquelas plantas invasoras e elas vão morrer, né? Então já se tem tecnologia também para isso, certo? Então essas são as principais técnicas aí de controle mecânico, tá? E físico, né? Então nessa parte de temperatura, eletricidade, e a parte do controle mecânico lá, uma roçada pode ser um controle mecânico, tá? Assim como um arranquio, uma capina, então também são utilizados.
E aí esse arranquio manual que eu falei, né, arrancar uma planta, na região aqui, Novo Cabrais, Candelária, Cerro Branco, então o pessoal que cultiva arroz tem um grande problema da questão do arroz vermelho, né? Então, como as áreas ali são pequenas, então eu tenho pequenas áreas cultivadas de arroz, na maioria das vezes o controle desse arroz vermelho ele é feito da forma de arranquio, ou o chamado hogging, tá, em inglês, que eu vou lá e retiro aquela parte da planta lá que ela pode gerar outros descendentes. Então quando o arroz vermelho estiver encaixando, então ele estiver largando o cacho, que ele larga primeiro que o arroz convencional que a gente quer, né? Então o agricultor vai lá na área com uma foice, corta o cacho do arroz vermelho, armazena num local e leva para descartar. Tá? Então isso é realizado. Tá? Obviamente que da mesma forma que eu falei antes, na medida que eu tiver uma área muito maior, isso aí fica complicado. Tá? E o último controle desse que eu falei, então do controle preventivo, cultural, biológico, mecânico-físico, e o quinto, né, que é o controle químico. Tá? Então o controle químico é uma ferramenta para ser utilizada nesse manejo integrado de plantas invasoras, porém ressalto aqui, não é a única forma. Tá? É que nem eu digo assim, ó, o que para mim é básico, tá? Eu dando aula de fitossanidade, se vocês me perguntassem, professor, qual desses é o melhor? Então já tem aquela palavra, aquela resposta certa. Não é aquele melhor, todos têm uma importância. Porém, o que o produtor teria que fazer na base? Ele teria que fazer uma rotação de culturas, isso é o principal para ele. Até porque vai me garantir esse controle de invasoras e vai ainda o que? Favorecer a questão de solo, a questão de física de solo, microbiológica, nutricional do solo, eu rotacionar cultivos. Tá? Então tem todo esse favorecimento de solo e também a parte de controle de invasoras, certo? Então o controle químico ele é eficiente, tá? Principalmente em grandes áreas, onde eu não consiga fazer um arranquio manual, não consiga fazer uma capina. Então o controle químico vai ser utilizado. Tá? Porém a gente sabe que tudo, né, tem que ser utilizado da maneira correta. Então lá mais adiante a gente vai falar de produto químico e a gente vai ver tipos de produto, princípios ativos, dosagens, formas de aplicação, cuidados ao aplicar esse produto. Então, porque a gente sabe que o controle químico, o grande problema é a contaminação, né? Então eu tenho produtos tóxicos, tá? Então se eu não aplicar corretamente, isso aí eu estou causando um dano ambiental, certo? E muitas vezes até prejudicando a minha própria lavoura, a minha própria área, meu próprio cultivo, tá? Então o controle químico ele é muito utilizado, né? É eficiente, certo? Desde que executado de maneira correta. E o que eu quero que vocês gravem dessa parte de controle químico até agora é o que? É que sempre o controle químico a gente vai partir de herbicidas, então produtos químicos que vão controlar invasor. Então herbicidas seletivos e não seletivos. Tá? Seletivo mata, então ele vai agir só na planta que eu quero que ele controle. A outra que eu estou cultivando eu quero deixar ela normal, sem dano. E já o não seletivo, o que faz? O não seletivo ele elimina todas as plantas que tiver naquela área, tá? Isso eu queria que vocês ficassem entendido, que aproveitassem isso que eu expliquei no vídeo aí. E vou ressaltar outro detalhe, tá, pessoal? Aproveitando, levem a sério a presença em aula, tá? Então, tu tá na aula, tu tá assistindo o professor fazer a explicação sobre aquele conteúdo ali. Então isso aí é bastante importante. Material tem aos montes na internet, eu tenho muito material para passar para vocês, só que essa explicação aí muitas vezes faz falta. Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes faz falta. Então é importante esse comprometimento aí da presença de vocês online ali na aula, certo? Eu espero que esse vídeo sirva, tá? Para esclarecer umas dúvidas básicas aí que alguns
me perguntaram sobre essa parte inicial de plantas invasoras. E ressalto para vocês que eu vou aprofundar mais aí numa aula online, né? Não num vídeo, eu não vou, a princípio não vou gravar mais vídeo, só amanhã que tem esse compromisso, certo? Então eu espero que seja produtivo aí você assistir, certo? Muito obrigado então, e qualquer dúvida aí eu fico à disposição. Semana que vem, próxima aula então, online, lá a gente vai aprofundar mais essa parte de plantas invasoras, certo? Obrigado.